Olha, tem certas histórias que parecem ficção, mas aconteceram de verdade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na saga da primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Uma jornada simplesmente cheia de coragem, de muita inovação e de desastres que são quase inacreditáveis. Pois é, essa é a grande questão, né? A gente está falando de uma época em que só de voar sobre terra firme já era um negócio bem perigoso. Agora imagina cruzar milhares de quilômetros de oceano aberto. Era considerado uma loucura, praticamente impossível. Então, como é que tiveram a coragem de sequer tentar? Então, vamos lá. Para a gente ter uma noção do tamanho desse feito, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Essa viagem não era só uma aventura por aventura, sabe? Tinha um propósito simbólico, histórico. Era para conectar Portugal e Brasil, as duas grandes nações de língua portuguesa, para celebrar um marco importantíssimo, o primeiro centenário da independência do Brasil. E no centro de tudo isso estavam esses dois homens. De um lado, Sacadura Cabral, o piloto, o cara responsável por domar a máquina no ar. Do outro, Gago Coutinho, o navegador, o cérebro da operação. A mente dele era literalmente o único GPS que eles tinham no meio do oceano. E é aqui que a história fica realmente genial. Porque o maior problema era a navegação. Como saber para onde ir sem nenhuma referência em terra? Bom, o Gago Coutinho tinha uma carta na manga, uma verdadeira arma secreta. Pensa o seguinte, para usar um sextante normal, você precisa ver a linha do horizonte. Mas como fazer isso dentro de um aviãozinho pequeno, instável, chacoalhando sobre o mar? É impossível. A genialidade do Coutinho foi criar um horizonte artificial dentro do próprio aparelho. Foi uma revolução. Pela primeira vez dava para fazer uma navegação astronômica precisa de dentro de uma aeronave. Com a equipe e a tecnologia prontos, a jornada começa. Mas a saga deles estava só no comecinho e o Oceano Atlântico não estava para brincadeira. E o começo da viagem até que foi um sucesso. Eles saíram de Lisboa, chegaram nas Ilhas Canárias, depois em Cabo Verde, tudo parecia estar correndo conforme o plano, mesmo com algumas paradas para reparos. O grande salto, a parte mais difícil sobre o Atlântico, aguardava por eles. Depois de voar em 1.700 quilômetros sobre o oceano, o destino parecia perto, mas o Atlântico tinha outros planos. E aqui acontece uma ironia cruel. A navegação do Gago Coutinho foi tão perfeita que eles acharam umas pedrinhas minúsculas, os Penedos de São Pedro e São Paulo, no meio do nada. Um feito incrível. Mas na hora de pousar na água, o que se chama de amaragem, o mar estava muito agitado. Uma onda simplesmente arrancou um dos flutuadores do avião. E o Lusitânia afundou. O sucesso da navegação foi seguido pelo fracasso total no pouso. Resgatados, mas sem avião, a missão parecia ter acabado ali. Só que o apoio do público foi tão grande que a esperança acabou sendo renovada. Com todo o clamor público em Portugal e no Brasil, um segundo hidroavião, o Pátria, foi enviado para eles continuarem de onde pararam. A missão estava de volta, mas a saga ainda estava longe de terminar. É inacreditável, mas um novo desastre aconteceu. Uma falha no motor forçou um pouso de emergência, de novo no meio do oceano. Eles ficaram à deriva, como náufragos, por 9 longas horas, até serem resgatados por um navio cargueiro britânico. 2 aviões perdidos. A essa altura, a missão já parecia amaldiçoada. E esse foi, com certeza, o ponto mais baixo da jornada. E quando tudo parecia perdido de vez, uma última tentativa foi organizada. Era a chance final para completar essa travessia histórica. Um terceiro hidroavião, batizado de Santa Cruz, foi enviado. A pressão devia ser gigantesca. Não ia ter outra oportunidade. Era tudo ou nada. E dessa vez, finalmente, tudo funcionou. Eles decolaram e, etapa por etapa, foram voando pela costa brasileira, até alcançarem o destino final, a então capital do país, o Rio de Janeiro, onde uma multidão esperava por eles. A recepção foi uma coisa de outro mundo. Eles não eram mais apenas aviadores, eram heróis que uniram 2 continentes na base da pura determinação, superando falha atrás de falha para cumprir a missão. Bom, além da aventura incrível, por que essa viagem foi tão importante? O legado dela simplesmente mudaria a aviação para sempre. A distância total, mais de 8.300 quilômetros, já é impressionante por si só, ainda mais considerando todos os perrengues que eles passaram. Mas são estes números aqui que contam a história de verdade. A viagem toda levou 79 dias para ser concluída. Mas o tempo que eles passaram voando mesmo foi de apenas 62 horas. E o mais impressionante de tudo, foram necessários 3 aviões para completar uma única viagem.
E eles fizeram tudo isso numa máquina como esta. O Santa Cruz era feito de madeira e lona. Voava a uns lentos 115 km por hora. Isso só ressalta a habilidade e a bravura que era preciso ter para pilotar uma aeronave tão frágil sobre um oceano inteiro. O legado deles é imenso. Eles provaram que era possível. A ideia de navegar sem referências em terra, usando só as estrelas, foi um princípio que ecoou por décadas, chegando até a influenciar a navegação das primeiras missões espaciais. E claro, o feito inspirou uma nova geração de aviadores. Apenas 5 anos depois, Charles Lindbergh fez seu famoso voo solo, e ele estava, de certa forma, construindo sobre as lições de pioneiros como Cabral e Coutinho. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Essa história de resiliência, de não desistir diante de falhas repetidas, é um baita testemunho do espírito humano. Onde é que a gente encontra hoje em dia desafios que exigem esse mesmo nível de determinação implacável?